Então, agora a gente vai para a parte das perguntas, das dúvidas, né? Segundo a orientação, como é seu nome? Rafael. Aí ele disse que eu tenho que passar o microfone para vocês, porque como ele vai gravar também, vocês que vão estar fazendo as perguntas, tá? Então eu vou passar por isso. Então eu queria assim, dentro do que a gente colocou, né, no material, a gente foi trazendo um pouco do processo do controle sanitário, né? Na verdade a apresentação trouxe bem esses 3 eixos. Depois a parte do gerenciamento de risco e trouxe um pouco da rastreabilidade nesse recorte da linha dos produtos que a gente viu lá, né, que são os vegetais in natura. E trouxemos alguns dados do para fortalecer a perspectiva da importância da rastreabilidade, né, dentro daquilo que compete também ao setor supermercadista, que são, a gente hoje nesse ciclo da agora, como eu coloquei, não é só também os vegetais in natura, a rastreabilidade é só para vegetais in natura. Mas a coleta do para hoje está coletando aveia, coleta outros produtos também. Aí a gente acompanha essa rastreabilidade a partir dos dizeres da própria rotulagem, né? Então, eu queria só que vocês colocassem, né? Que é como a gente disse no início, as dúvidas ou alguma coisa que eu coloquei que não ficou claro, né? E o processo de vocês do dia a dia lá no setor do varejo, né? Para a gente fazer as perguntas e vai ser um prazer para mim poder contribuir. O que não tiver claro e eu não puder responder, a gente marca direitinho. Eu vou pedir a lista, a CI dessa lista, porque essa lista também é importante a gente ter lá na vigilância, porque a gente pode fazer o contato com vocês, né? O nosso telefone voltou a funcionar, estava com um probleminha, mas voltou. Podem ligar, né? Débora, que é nossa estagiária, ou qualquer técnico atende. Depois a gente retorna a ligação, tá? Então, vamos fazer assim. Então, quem é que tem, assim, já uma primeira colocação, dúvida? Aí, eu acho que é importante colocar o nome, né? A rede do supermercado que tá e a pergunta, que eu acho que aí a gente fica trazendo, né? O nome da pessoa, o que vocês acham, né? E a rede que tá representando, viu? Bom dia, me chamo Nive, né? Sou do Rede Mais Supermercados. Eu queria mais assim uma orientação com relação à farinha de rosca que são produzidas na loja, né? Como é que a gente faz essa produção, para a gente conseguir ver como é que a gente poderia melhorar o fluxo nas escolhas. Por exemplo, a gente tem um pão francês, quando o pão francês ele não é vendido em sua totalidade, né, que está exposto, a gente precisa deixar ele ressecar um pouco, triturar e fazer farinha de rosca e vender na loja. Então a gente tem informação nutricional, tem tudo bem direitinho. Porém, eu queria ver como é que a gente poderia melhorar esse processo com relação à validade, escolha do produto, né, para ser triturado, enfim. Deixa eu tentar responder. Muito complexo essa questão. Mas dá pra gente. É como agora, ainda agora no intervalo, me fizeram uma pergunta, né? Eu acho que algo importante, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é que a gente nunca tem resposta pronta, né? A gente tem que pensar no processo, ver os riscos desse processo e manter o critério do que tem na legislação. Aí a gente vai chegar a um consenso de se é possível ou não é possível. Se é possível, que controles eu vou ter que ter, né? Tem coisas que são inegociáveis. Isso até na nossa vida tem que existir isso, né? Tem coisas que são inegociáveis. É aquilo ou não é, né? Quem me conhece mais de perto no meu processo de trabalho sabe que eu sou bem assim, né? Você vai, tudo você dialoga, você ajusta. Esse aqui não passe. Não tem como, senão não dá para funcionar as coisas, se não tiver esse critério, né? Então, no caso da farinha de rosca, vamos dizer, hoje ele é um produto que a gente nunca, vou tentar responder a pergunta pensando no todo, né? Também é outra dificuldade que eu tenho, eu nunca faço nada pontual, tudo tem que ser muito abrangente, gente. É porque a vida, ela é abrangente, ela é complexa, então não dá pra gente ir num ponto, senão você perde o contexto, né? Então, a gente nunca tinha colocado farinha de rosca no monitoramento, né? Quando foi ano passado, justamente porque a gente vai nas empresas, né? E vê os processos, a gente fica preocupado, porque aquele processo é daquela empresa, ele garante uma validade, a validade não é a vigilância, mas é a empresa, né? Eu tenho que ter as evidências da empresa para poder ver se aquilo está ajustado e, ao mesmo tempo, tem que ter um padrão. E não tem esse padrão. Via de fato é um produto que hoje a gente for pensar, ele não tem um padrão. For pensar bem, não tem.
Cada empresa define a sua validade e o seu processo, né? Então, a gente colocou no monitoramento. Claro, os monitoramentos, a gente só tem 3 amostras de farinha de rosca, a gente coletou de onde? Então, a gente pegou os pontos que tem maior criticidade. Tem uma rede de panificação aqui em Natal, que ela produz farinha de rosca e distribui para uma indústria de salgados, que é bem conhecida nossa, que produz para cá e para fora. Então, a gente pegou o quê? Essa panificação e coletou de lá. Porque aí eu tenho que ter um norte de um universo de uma amostragem maior, né? Pegamos também de uma outra grande rede e agora vai ser a terceira coleta que a gente vai definir ainda o ponto, tá? Então, o que a gente observa no processo é exatamente o que você disse. Ou seja, eu uso um pão, que a nossa preocupação maior é essa, né? Para eu consumir o pão, eu dou a validade de um dia, porque um pão é um produto de consumo imediato, você produziu hoje para consumir hoje, né? Aí a preocupação maior é, quando eu termino a validade dele, eu mesmo revalido. Claro, eu faço uma outra tecnologia, um outro processo, mas eu revalido aquele produto, né? Mas vamos pensar na lógica, independente da validade, que a gente não vai entrar agora nesse ponto, né? Que eu acho que era importante a gente olhar o novo guia. Até eu não cheguei a olhar, porque eu recebi o informe na semana passada, na quarta para quinta. Mas eu quero detalhar ele para ver o que tem de diferente do anterior, de 2018, né? Até para essa questão das validades de vários produtos, inclusive a farinha de rosca, tá? E aí eu acho que é um referencial, olhar o guia mais novo para avaliar essa questão da validade. Porque se você pega uma empresa dá 5, outra dá 15, né? Às vezes não fez nenhum estudo de prateleira, ela define, assim, outra vez dá 30 dias, né? Já tive de ver 30 dias na validade de uma farinha de rosca, né? Pronto, isso é um ponto, olhar o item da validade. Aí vamos para as boas práticas do processo. Independente de eu ter uma validade de um dia, está dando uma revalidação, vamos dizer, mas agora ele não é mais pão, agora ele é um outro produto. Tudo bem, vamos pensar assim, né? Que a gente tira a preocupação do pão e lembra que é farinha de rosca. Aí eu vou cumprir os critérios que são das boas práticas. Esse pão lá na distribuição, normalmente a gente hoje tem aquele dispositivo, né? Que o consumidor abre, pega com o pegador o pão, coloca. Então, assim, do ponto de vista de grandes criticidades, o produto está tranquilo, porque está protegido, não está aberto, não é pego diretamente com a mão. Quando é o nosso colaborador, ele está pegando com o utensílio ou com a luva, se for o consumidor, também. Aí eu tenho que ter que critério? A coleta, terminou o final do dia, fiz a retirada de lá, né, do local, e vou ter que ter aonde eu acondicionar de forma adequada. Porque o que a gente às vezes vê é o quê? Eu boto num saco de ráfia. Um saco que já veio de um outro uso, que eu não sei a higiene e as condições da própria embalagem. Então, não é adequado. Então, se eu vou fazer essa retirada, eu tenho que botar onde? Numa embalagem adequada. Então, é um saco de primeiro uso, que eu consiga dizer lá que produto tem ali, porque é um produto meu, um subproduto meu. Então, tem que ter lá. Pão, foi fabricado dia tal, retirado tal hora, e aí eu tenho que ter esse controle, porque aí eu sei. Aí uma outra coisa importante, que entra na sua pergunta aí, que me veio agora não, a gente sempre pensa nisso, né? Ou seja, você coletou uma quantidade de pão, vamos dizer que sobrou hoje, né? Não vendeu 2 quilos de pães, ou 3. Só que aquela quantidade de farinha você produz e vai produzir com outro pão que sobrou de outro dia. Pode ser que aconteça, porque já acontece. Tá vendo como esse é o problema? Olha aí como isso é complexo. Porque o de hoje já tinha um dia. Aí eu já peguei ele, mas já juntei com outro, que já juntei com o de depois de amanhã, vamos dizer, uma semana ou mais. Aí o último dia da semana já não é o do primeiro. Aí no final eu junto tudo e é uma farinha de rosca que eu dou uma validade única para produtos de vários dias. Isso aí é um outro complicador, né? Porque se eu puder dizer que peguei aquele pão daquele dia, fiz um processo e já dei uma validade, eu tenho um maior controle. Né? Vocês compreendem que é um outro controle. Eu já fiz, vai para o aquecimento, estou dizendo só de retirar. Retirou, acondicionou, rotulou e vai fazer o quê? Como você bem disse, ele exige uma textura específica para poder passar por processo de depois vira farinha. Então eu vou ter que aquecer. Qual é o processo que eu uso na minha empresa? Porque vai depender de cada empresa, ele vai ter um processo diferenciado. Aí vem o fluxo, que a gente falou lá.
é um produto que exige elaborar um fluxo. Que a gente casa com o que a gente colocou lá, né? Ou seja, eu produzi o pão tal dia, retirei ele, acondicionei, rotulei, com os dizeres mais simples, mais gerais que está na 727, que é o ingrediente, né? A data de fabricação, não precisa de informação adicional, nada disso. Precisa só dessa informação para eu rastrear, né? Que eu produzi em tal dia e retirei do balcão expositor quando ele não foi vendido em tal dia e está lá na embalagem. De primeiro uso, acondicionado. Qual é a área que eu tenho para fazer esse acondicionamento? Sim. Sim. Então você nem bota numa embalagem de saco, para ele não ter risco de dar o bolor. Você já bota numa embalagem, ó. Tá vendo? Ó, isso aí é um processo. Aí você volta, que essa pergunta sua foi muito bacana. Por quê? Volta a um processo que quem acompanha no dia a dia sabe melhor esse processo da tecnologia disso do que nós que estamos no dia a dia. Se eu fosse colocar no acondicionamento, eu ia colocar no saco. Mas realmente tem essa questão do risco dele mofar. Então, se ele pode vir a mofar, então ela bota num processo que ela consiga ter um nível de, vamos dizer assim, de circulação de ar, né? Mas ao mesmo tempo que ele não fique. Qual é a lógica? Porque a gente vê, na maioria dos locais, quando a gente vai em panificadoras, é dentro de um saco, o mesmo supermercado. A gente já viu isso. Vocês sabem que é real. Bota num saco de ráfia, tá aberto, né? Tá perto do forno, tá espalhado pela área da panificação, de mais diversas formas. Aí você pergunta assim, esse pão? Aí ele nem sabe quando tirou, né? E nem para o que vai usar. E aí utiliza aquele pão, talvez botar no forno, e normalmente para poder ele ficar naquela crocância e ter o tempo. E aí vocês costumam ficar, olha aí, vamos ver só o processo. Fica quanto tempo lá na caixinha? Para ressecar mesmo o pão, geralmente uns 3 dias. Mas vocês não usam direto o aquecedor? Não, porque existe um processo francês também para fazer torradinha de pão francês. Pronto, aí então aí teria que definir o quê? Se eu separei o pão, ele sobrou, aí esse que vai para a torradinha, isso, qual é o destino? Porque assim, não, o pão eu quero fazer a torradinha, então ele é uma outra tecnologia. Um outro processo. Então, eu preciso separar esse pão, porque o que é para torradinha, com certeza, ele não precisa aguardar esse tempo, né? Você vai só fracionar, né? Fazer a parte do uso da manteiga ou da margarina, né? Aí também tem as objeções, porque isso é uma coisa que a gente também não vive acompanhando muito nos supermercados, mas deveríamos, que é o uso de gorduras que tem o risco da questão do consumo do trans. Né, da gordura trans, porque hoje a própria Anvisa já tem a redução de açúcar, gordura e sal. E entre essas gorduras, a mais prejudicial é a gordura trans. Então, o uso das margarinas, em geral, elas têm que ser bem controladas na área das panificações, tá? Mas a gente nem entra muito nesse mérito, deixa muito a cargo das empresas. Mas isso também não deixa de ser uma falha no nosso acompanhamento. Se a gente for levar à risca a legislação, eu teria que ir lá saber e acompanhar isso, tá? É igual a questão de desperdício, gente, tá? Vou só depois, no final, me lembro de eu falar dessa história do desperdício, tá? Então, vamos lá. Pegou o pão, aí então separa o que eu quero para torrada e o que eu quero para farinha de rosca. Pronto, o que eu quero para farinha de rosca tem esse processo aí, que você trouxe muito bem e que eu entendi que é bem uniforme para todo mundo, né? Eu preciso deixar, ou não, deixar o pão que ele não consiga ter risco realmente, porque a gente sabe que é muito frágil o pão para a questão de bolor, né? Então, eu preciso não ter esse risco dessa contaminação que vai inviabilizar o uso do meu pão para farinha de rosca, né? Então, eu separo ele, mas o mais adequado é fazer o uso dele já no forno, não os 3 dias. Justamente por quê? Para que você ganhe tempo, e ganhe tempo na parte da prateleira e na segurança. Porque, vamos dizer, o bolor, às vezes, ele é perceptível ao olho nu. Em alguns casos, não. Então, você pode ter deixado 2 dias para o terceiro e ele ter já não tão visível. Porque depende da cor do bolor. Tem uns que são mais esbranquiçados, outros são
de outras cores, dependendo do tipo, né, do que está ali, ele vai ter uma cor diferenciada. Tem os que são mais avermelhados, que dão um bolor avermelhado, enfim. Então, isso é um risco. Tudo bem, muitas vezes não é um que vai causar nenhuma DTA, porque ele não é um contaminante, mas ele pode ser um deteriorante, né? Então, existem micro-organismos que trazem doenças transmitidas e tem aqueles que deterioram o alimento. Os que deterioram não causam surtos, mas a qualidade sanitária compromete, né? Então, não deixaria que ele ficasse esse tempo. Era preferível que tirasse já de lá, no dia seguinte ele entra para o forno, porque o forno já é um equipamento que vocês têm, normalmente na panificação, então não tem problema nenhum, né? Já faria o fatiamento, passa no forno, depois já fazia a trituração. E os que vão para torrada é torrada, e os que não são, já entra para triturar, porque também um tamanho menor, suponho eu que deve facilitar. Ou não sei bem, que eu nunca vi. Isso. Agora, o ruim é quando você junta o de hoje, que o grande problema que a gente vê na farinha de rosca é esse, porque às vezes o que sobrou de hoje não é o suficiente para o montante que eu quero fazer de farinha de rosca. Aí eu junto o de hoje com o pão de amanhã, aí o de hoje você diz que é 3 dias, aí o de amanhã são mais 3 dias. Pois é, aí 3 dias, o outro é mais 3 dias, o outro é mais 3 dias. Pensar, quer dizer, a gente perde completamente o controle. O bom era que fôssemos diários. Tá? Só que o quantitativo que eu vou ter não vai ser o suficiente para o que eu tenho de venda. Então, por isso, se a gente fosse pensar mesmo no grosso é porque a gente não tem condição para isso, né? E tem a questão da crocância, então você não pode deixar o pão em outra temperatura para condicionar para depois usar, ele vai ficar em temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente tem os riscos da contaminação pelos bolores. E aí, ó, o correto realmente era fazer logo o uso, que você elevasse a temperatura para depois triturar. E aí, talvez, não sei se seria aguardar para poder juntar com os outros, mas de todo jeito vai juntar de um dia com o de outro, com o de outro. Então, vocês veem como farinha de rosca é algo que eu preciso ter um fluxo mesmo. Porque eu sei que o de hoje, o se eu juntei com o outro, que no final das contas eu defino uma validade, mas eu não avaliei o cumulativo disso. Né? Eu não avaliei esse cumulativo, eu só vejo o final. E o processo anterior? Se eu tivesse um problema numa farinha de rosca dessa, eu nunca vou conseguir rastrear qual foi o problema de qual dia, porque eu não tenho esse controle. Então, eu acho que a grande preocupação na farinha de rosca é a gente usar o que a gente viu aqui. O quê? Eu preciso fazer uma análise de risco, definir o meu fluxo interno, porque como ela estava dizendo, a outra empresa pode não usar o seu fluxo. E isso é importante, sabe por quê, gente? A gente pode, a partir das práticas de vocês, validar um procedimento. Não pode validar para todo mundo. Pronto, a questão que a gente fez com o manual, que a gente elaborou junto com a UFRN e com o LACEN. Um manual de consumo seguro de folhosos. Esse manual era para a gente definir que tempo de contato, que produto a gente ia utilizar e que ação mecânica, para retirar os parasitas e garantir uma segurança nesse consumo. E a gente agora está fazendo a validação. Porque uma coisa é você dizer na teoria, outra coisa é a prática. Aqui é o contrário, a gente já tem a prática. Mas não tem ainda o quê? O retorno da construção de um documento técnico que norteie para que todo mundo possa usar. Mas vocês têm uma expertise no processo de vocês que eu não tenho, porque eu não estou lá elaborando todo dia. A gente, quando vai sentar com a empresa, vai perguntar como é e vai acompanhar, né? Então, eu estou só trazendo isso, porque eu acho que a pergunta foi importante, porque como ele botou no monitoramento, aí eu vou fazer o efeito contrário. Como a gente vai ter os resultados do monitoramento, a gente pode muito bem, a partir do processo de vocês, discutir uma padronização de um processo para elaboração de farinha de rosca, né? Então, como eu vou estar com os contatos de todos, eu vou mandar pedir para a Débora passar um e-mail para todos vocês, tá? Porque eu amo trabalhar em equipe. Eu sempre acredito que tudo só funciona em equipe, né? E do trabalho colaborativo. Então, um traz uma sugestão, outro traz outra, e a gente daqui a pouco está com um trabalho robusto, bacana, feito por todo mundo, né? E que vai ajudar todo mundo, porque aí a gente vai fazendo as trocas. Então, eu vou pedir no e-mail que cada um, quem não tem, então
faça o seu fluxo interno, né? Faça o seu fluxo, tira para fazer seu fluxo da sua rede. Não, eu tiro o pão, eu faço assim, como você disse, boto numa gambarra ou num recipiente que fica fechado lateral, mas aberto em cima, deixo tantos dias. Aí esse daí você junta com um outro que junta, suponho eu, né? Ou outros fazem de outra forma. Então, cada um mandando o seu fluxo, a gente vai olhar, pode fazer uma análise de risco, junto também com a vigilância, né? E depois chamar vocês de novo e a gente dizer, olha, o resultado das análises de farinha de rosca deram isso. A gente viu no fluxo de todo mundo, né? Que aqui tem a maioria das redes, né? Que é esse, esse e esse. Aí a gente pode discutir e aí formula um processo, né? De um fluxo mais seguro e de uma produção mais segura, né? Porque aí tem as outras questões, né? Tirou de lá, se for para a caixinha, depois vai para o fatiamento. Do fatiamento vai para aquela parte de passar a margarina ou a manteiga, é uma área de manipulação, supostamente. E depois vai para o forno. Envasar. Se for o pão para torrada, aí ele fica lá, depois ele é fracionado ou ele vai direto para triturar sem fracionar? Não, no caso ele vai diretamente, ele vai inteiro para triturar para fazer farinha de rosca. Para farinha de rosca. Mas também não vai para o forno também? Não, não vai para o forno. Não vai para o forno? Sim. Sim. Se eu tivesse controle do início ao fim para iniciar o processo de farinha de rosca, a gente consegue definir a data de validade da primeira data de armazenamento? Na verdade, a gente teria que pegar o guia, porque se fosse pensar mesmo, para sua maior segurança, esse raciocínio seu é lógico. Seu raciocínio está mais do que lógico, porque se ele é o meu primeiro, né, eu trabalharia com ele, porque aí, pela lógica, os outros garantiriam a validade. Mas lembrando que a validade está sempre ligada ao requisito das boas práticas. Às vezes tem produto que a validade fez o estudo de prateleira e aí você vê que o produto consegue ir até 5 dias ou mais, mas eu dou menos porque eu quero dar uma margem de segurança. Mas essa validade está ligada às boas práticas, porque quando o manuseio não tem a garantia, a validade cai. Então, claro, mantendo os mesmos critérios das boas práticas em todos, pela lógica da validade, sem olhar o guia, estou dizendo no geral. Mas era importante olhar o guia para ver o que ele recomenda para essa linha de produtos, né? Ou de outros critérios. Aí seria sem o guia, olhando, claro, porque o meu primeiro, se eu trabalhar com ele, eu cobriria, vamos dizer, os outros, que o tempo foi muito mais diferenciado. Desde que eu mantenha os mesmos critérios de acondicionamento, de manuseio e o controle de qualidade no processo todo. Aí sim, com certeza, para a validade, esse é o melhor raciocínio, se não olhar o guia lá, tá? Mas a gente pode também, como eu vou mandar para vocês o e-mail, colocando isso, para vocês mandarem o fluxo, eu já vou mandar o guia para vocês, o mais novo. Aí vocês já dão uma olhada no guia, não é isso? E já podem utilizar isso lá no processo. Que a gente pode também, de uma forma bem inovadora, construir esse processo da farinha de rosca de forma mais coletiva. Eu acho que seria bem interessante, porque isso é algo que a gente sente falta há muito tempo. Porque gera dúvida para a gente quando vai para a inspeção e com certeza gera dúvida para quem está no processo, né? Aí eu me lembro que ela disse que talvez o dela não era assim. Vocês também fazem a farinha de rosca lá? Bem, eu presto serviço em mais de um supermercado. Então, dentro desse processo da farinha de rosca, nem todas as lojas que eu presto serviço conseguem seguir a risca, mas a minha orientação, dentro da experiência que eu tenho, é o seguinte. O pão que sobra mesmo, as colegas me ajudem aí, se não ajudem vocês, para a gente debater, para a gente trocar figurinhas, tá? Acho que é isso que eu quero falar com vocês. Pelo menos nas lojas onde eu observo, o pão que sobra realmente lá fora mesmo, é uma quantidade pouca. Geralmente sobra mais as telas dentro dos armários, não é isso? Né? Um pão que ainda nem foi para de venda, né? A sua área de exposição é grande,
Pronto, na maioria das lojas que eu trabalho, a área de exposição do pão francês não é tão grande. Cabe ali umas 2 telas de pães, mas tem dia que sobra 5 telas, 6 telas, né? Dependendo do movimento. Que nem chegou aí para de venda. Então, assim, a gente fica sem saber onde guardar. Então, eu oriento guardar nos armários mesmo, aonde ele fermente. Tem um armário não compartilhado, mas um armário só para torrada e farinha de rosca. É um ponto. Outro ponto é que o pão de farinha de rosca, ele não pode ser assado, né? Porque ele muda as características, e como a torradinha. Aí eles querem meio que uma secagem natural, entre aspas. Só que essa secagem natural é que demora esses 3 dias aí que a colega falou. Só que uma opção é fazer o seguinte: os fornos, geralmente, quando desliga, né, ele demora para esfriar, né? Então, tem algumas lojas que o pessoal opta por fazer o seguinte: para agilizar esse processo de secagem, na hora que eles desligam o forno, eles colocam elas lá dentro, que ela vai secar de uma temperatura mais fria, né? Não tão quente. E aí ela não chega a assar, e ela seca e no dia seguinte já consegue processar, que ele ficou a noite ali no forno, que as placas do forno demoram muito para esfriar, né? Então, ele passa a noite todinha ali naquela temperaturazinha, ele desidrata mais rápido. Então, seria uma opção. A gente conseguiria fazer torrada pelo menos um dia sim, um dia não? Isiana, aqui, colega que eu já conheço, falou esse processo da gente se basear pelo pão mais velho, né? Aquele que é o pão do primeiro dia. A gente consegue, acho que fica uma coisa mais, né, padronizada para todo mundo, né? Então, nesse ponto da farinha de rosca, a minha contribuição seria essa. Posso fazer outras perguntas? A gente pode encerrar a farinha de rosca e alguém quer falar mais sobre esse assunto? Né? Vamos para o SEAS. O SEAS é o engancho, né? O SEAS é a dor de cabeça de toda nutricionista. Eu queria falar um pouco, eu não sei se foge, Sônia, mas você falou assim, dentro do que você coloca, eu fico me perguntando como é que eu posso contribuir, como é que eu posso resolver. Então, minha cabeça já vai funcionando assim, né? Então, dentro dessa questão do recolhimento, a gente primeiro tem que fazer, como você falou, o fluxograma dos produtos que a gente fabrica, né? E aí a gente precisa muito da ajuda da gestão da loja em relação a isso, né? Tem a loja que o pessoal quer inovar, aí quer vender, mas como assim? No fim nem é ficha técnica, como é que você quer vender? Não tem informação nutricional, como assim? Você quer vender? Já está feito, mas você vai perder o produto agora, né? Meio que, pelo menos para mim, uma dor de cabeça. Eu digo que eu estou sempre tendo que correr atrás do rabo do cometa, sendo que eu tinha que esperar ele passar. Eu tinha que preparar o terreno, preparar a informação nutricional, fazer ficha técnica. Mas aí, quando não vem, eu vou lá e puxo o cometa pelo rabo e trago ele de volta. Vai ficar aqui. E aí, dessa questão do recolhimento, fazer esse processo a gente já sabe, né, é um desafio no dia a dia. Mas aí você falou uma questão dos fornecedores. No caso, a gente não comprar mais, vamos assim dizer, né? E aí eu não sei vocês, mas eu, enquanto profissional, na loja onde eu trabalho, eu não consigo dizer assim, não compre de fornecedor tal. Eu gostaria de ter essa voz, né? Mas eu não tenho. Então, se a vigilância sanitária eu já estava pensando em mandar um e-mail, dado que o prazo da rotulagem, entrando em outro assunto, a rotulagem final, vamos dizer assim, né, de reuso de embalagens com informações antigas, é até outubro. Eu já estava pensando em mandar um e-mail para me dizer assim, olha, se a gente ainda receber fornecedores, que o pão ainda não está adequado, que tem fornecedor que ainda não atualizou a rotulagem do pão integral, que é uma legislação que já está em vigor há muito tempo, né? E não tem, a gente vê que coloca um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de farinha integral para ficar coloridinho e diz que é integral. E a legislação não tem mais prazo. E está chegando esse produto na minha loja. Então, assim, eu queria dizer comercial, não compre mais não. Aí eu vou pegar um respaldo, vou mandar um e-mail para a vigilância sanitária, pegar um respaldozinho, porque aí eu mando um e-mail para o comercial, né, e a vigilância, quando chegar para fiscalizar, a gente vai ter esse respaldo. A pergunta é, quando chegar o prazo final, vocês vão cobrar na loja, aonde revende o produto, que realmente pare de comprar daquele fornecedor, também isso vai nos ajudar, de certa forma, para pressionar o fornecedor, porque não importa se é na ponta, mas em algum lugar o processo tem que rodar, né? E a gente tem que fiscalizar onde a gente conseguir, né? Eu acho que, enquanto profissionais da saúde. Então, eu acho que vai dar um reforço. Essa fala do órgão, dizendo assim, olha, a partir de tal data não será permitido a venda de produtos com rotulagem antiga,
para a gente conseguir ter mais força junto ao nosso comercial, né? Que quando chegar em outubro, a gente ainda vai ter em prateleira, em gôndola, alguma coisa que não tem. Alguma não, assim, muita coisa que não tenha. Aí, como é que a gente vai agir? Porque outubro já está em cima, assim, né? O ano está correndo e eu tenho certeza que vai ter. Pelo menos nos nossos vão ter. Como é que a gente faz? Na verdade, assim, como é seu nome? Flaviana Sibeli. Pronto. Começar por Flaviana, tá certo, Flaviana? Parabéns aí pela sua pergunta, foi igual a dela, né? Abrangente e muito pertinente. Em relação a essa questão aí que você trouxe 2 pontos. Uma parte é o recolhimento, né? Outra parte é o que a gente falou da rastreabilidade, que a gente entrou, né? O recolhimento é uma parte a mais. E outra é a parte da rotulagem. Eu entendi que passou por esses 3 pontos. E você trouxe aí no início logo a questão da farinha de rosca, né? Como a gente já tirou esse encaminhamento de todo mundo mandar o fluxo, mas é perfeita a sua fala, porque assim, o que eu já tinha visto em muitos outros locais é essa questão do aquecimento. Se o forno estava desligado antes ou não, mas esse era o processo. Por isso eu toquei no ponto, mas aí ela já tocou num ponto bem específico, que é a minúcia disso. Não é ligado porque ligou, mas ligado porque desligou de fazer o pão, mas ele está aquecido. E essa é uma medida bem mais segura do que eu deixar 3 dias. Certo? Isso aí com certeza. Não tem como não ser assim, né? Aí ela trouxe um outro fator, só para a gente pensar, concluir a questão da farinha de rosca, tá? Assim, pelo menos a discussão inicial, né? Quando a gente trabalha em restaurante, a gente tem o que é sobra e o que é resto. Na farinha de rosca a gente não tem isso, né? A gente já viu que não tem, né? Porque se eu fosse levar em conta esse mesmo conceito de resto e sobra, o que está no balcão não seria o que eu usaria. Seria só o que você trouxe lá. Ou seja, eu já sei que eu quero ter tanto de farinha de rosca. Então, eu já botei o pão para venda. Independente do que vai sobrar, eu tenho tantos pães que vão ficar no armário para ser transformado, fabricado, que ela também usou esse termo que é bem bacana, porque a gente trabalha na distribuição e fala em indústria. E distribuição não é indústria, mas é. Porque quando eu fabrico lá o suco de fruta para botar para vender, é uma fabricação. Quando eu estou fazendo a farinha de rosca ou outra coisa, é uma fabricação, né? Então, eu já tenho uma intenção de fabricar a farinha de rosca. Então, não é o que sobrou, eu tenho que ter uma lógica de processo. Então, eu produzi tanto, eu sei que eu vendo tanto de pão, mas tanto eu não vou vender. Então, tanto vai ficar lá para depois eu seguir o processo e elaborar a farinha de rosca, né? E aí, essa forma que você foi trazendo é a forma que, pelo menos as que eu já tenho visto, e que são mais seguras. E aí você trouxe um detalhe importante, que não é o forno ligado, mas é depois que desliga para não ficar o aquecimento do pão que não atende o critério da elaboração da farinha de rosca, tá? Mas mantém mais seguro. Então, esse fluxo é que cada um pode mandar para a gente checar e depois discutir o fluxo mais seguro. Então, é isso mesmo, tá? Em relação à questão da rastreabilidade, né, que aí você colocou, como é que a gente vai fazer esse processo da rastreabilidade? A rastreabilidade pensando... Não, você falou da questão do recolhimento, não foi? O recolhimento é linhas gerais para tudo, não é só para o produto de origem vegetal. Eu só trouxe ele como um plus para dizer que quando a gente faz rastreabilidade é importante pensar que, se for necessário, eu preciso fazer um recolhimento. E aí o recolhimento é o quê? Eu tenho minha lista dos meus fornecedores. Que aí você disse uma coisa importante, que é o quê? O comercial hoje das empresas é quem fica responsável pelos fornecedores. Então, mas é porque o recolhimento, pronto, mas o recolhimento é a partir de quem? Da rastreabilidade. Isso, então, da rastreabilidade de tudo, independente só de ser de origem vegetal, que a gente trouxe aqui o recorte. Mas eu preciso ter a rastreabilidade de tudo para depois fazer o quê? O recolhimento. Aí o recolhimento eu vou disparar mais, porque o comercial não vai cumprir esse requisito da Anvisa. É eu que vou disparar. Mas aí eu preciso, aí você trouxe uma coisa importante, que eu já fiz com algumas redes que me demandaram lá para a vigilância. Chamou todo o comercial da empresa dele, chamou a vigilância.
Porque o comercial também não tem que estar numa lógica só comercial. Ele tem que pensar que o comercial dele tem uma lógica legal. Porque se ele não tiver um bom critério que você definiu com a empresa nas boas práticas para a gestão do fornecedor, ele vai ter o maior abacaxi na hora da rastreabilidade. Porque é justamente lá que vai dar o problema. Porque eu não tenho um bom critério, ele não tem todas as informações, quando eu tiver que fazer o recolhimento, eu não tenho uma informação. Ou então, quem está nas boas práticas não tem nem essa lista, porque é só no comercial. Não, é para ser no comercial e com você. E isso precisa ser discutido com a empresa, porque se a seleção de matéria-prima, de ingredientes, embalagens e fornecedores é o primeiro critério, como é que eu vou trabalhar a minha gestão de boas práticas se eu não consigo acompanhar isso com o comercial? Ou o comercial trabalha isso totalmente dissociado? Está faltando. Então, essas boas práticas ficam meio a desejar, porque eu não consigo acompanhar isso, né? Eu preciso definir os critérios que eu quero para o fornecedor. Passo para o comercial e o comercial executa os meus critérios. Não é o contrário. Né? Agora, é claro, pode haver uma negociação junto com o comercial da empresa. Ó, esse fornecedor já é de muito tempo, a gente consegue um bom preço, então vamos pedir para ele se adequar ao critério. Pronto, tá ótimo. Ele não se adequa ao critério, ele vai continuar sendo fornecedor. Aí ele tem, o comercial tem o contato lá daquele fornecedor. Então, aí a gente que está na gestão da ferramenta, mais à frente, junto com o resto da equipe, vai sentar com esse fornecedor para dizer que ele melhora o critério. Só que hoje a gente faz o quê? Muitas vezes a gente percebe que as empresas têm uma falha de definir o critério do fornecedor. Não, tá lá, eu tenho o critério. Qual é o seu critério? É só o organoelétrico? Não pode ser, tem que ter outro critério. Entregar com o entregador assim, o carro tem que estar assim, o produto tem que apresentar as boas práticas agrícolas. Isso é o quê? Ele tem que apresentar um controle da rastreabilidade. Então, qual é esse controle? É o nome do fornecedor, para onde foi. Aí eu tenho que pegar a lei e definir lá, e dizer lá. Aí passo para o comercial, organizacionalmente. E aí ele passa isso para o fornecedor. É porque talvez a gente também faça muito geral. Aí, para quem é do comercial que não tem o domínio da ferramenta, ele simplesmente trabalha com o critério que ele já tem, que muitas vezes pode ser o preço, ou o tempo que o fornecedor já está na empresa, enfim, outros critérios, que aí cada empresa tem o seu. Então, eu acho que o que precisa é a gente definir melhor esses critérios de seleção, inclusive incluindo, detalhando o que tem lá de boas práticas, porque rastreabilidade é boas práticas. Só que a gente foca que boas práticas não tem a ver. Na rastreabilidade é outra lei. Não, é boas práticas. Como rotulagem também é boas práticas. Só que é um outro controle dentro do processo. Não é higiênico sanitário, mas é um controle. Tá? Então, eu acho que a forma de resolver é trabalhar melhor com o comercial de cada loja. Teve uma rede de supermercado que me convidou para ir para lá, para sentar só com o comercial. E era para falar de rotulagem. Porque ela disse, olha, a rotulagem vai entrar em vigor e eu quero que o comercial saiba que vai ser essa data. Então, ele já começa a cobrar dos fornecedores. Para evitar de ter o quê? Chegar em outubro, pode ser que tenha, mas a gente pode minimizar isso. Mas se a gente não trabalha com o comercial, não vai minimizar. Em vez de ter o mínimo, eu posso ter o máximo. Porque esse fornecedor não foi cobrado. E se quem compra de mim não me cobra, eu também não vou fazer agora, vou fazer depois. Porque a gente sabe que a rotulagem ela mexe com o custo da empresa. É rótulo, são embalagens, né? Coisas que muitas vezes ele já tem um estoque, mas já foi dado o prazo do prazo, né? Então, eu acho que a grande questão aí é o que a gente falou no início. As boas práticas, ela envolve todos. Cada um tem sua parte, mas as partes têm que juntar para ter um todo que tem uma unidade na abordagem. E aí, se o comercial está totalmente dissociado dos critérios de quem está né, acompanhando, ele também tem que fazer boas práticas. Precisa entender esse processo e acompanhar junto, né? E aí, se for preciso também, em algum momento, a gente está pensando de trabalhar com os comerciais dos supermercados, a gente pode ver com o Leonardo e trazer um momento para a área do comercial, né? Porque aí a gente não fica só muito essa coisa muito dicotômica, que não deve haver essa dicotomia dentro da empresa, mas às vezes acontece, né? Porque às vezes a gente não é tão dialógico, cada um fica muito na sua dinâmica, no seu corre-corre.
Mas eu acho que o caminho, mais ou menos, né, seria esse, da gente pensar. Pronto, acho que do que você perguntou foi isso. E aí, como ela complementou o que faríamos, aí tudo isso vai depender muito, né, de como a gente vai estar vendo isso em cada empresa. Vamos dizer, tem empresa que a gente vai chegar lá, as empresas já estão se organizando há um bom tempo para melhorar essa redução. Então, quando a gente chegar lá e ver quem tem, a gente ainda pode ainda simplesmente pedir que ela notifique o fornecedor, aguardar um tempo, fazer um acordo interno sem ser, né? Mas se a gente chegar lá e ver que a empresa não fez nenhuma medida, e em vez dela ter 10% dos seus produtos, ela tem quase 100% do produto totalmente inadequado. Quer dizer, ela não trabalhou isso no seu comercial. Mas se isso estava posto, porque não foi feito, né? Então, tudo vai depender muito do grau de adequação de cada empresa e da justificativa para cada processo desse. Mas eu acho que a sua fala foi fantástica, a dela, quando trouxe a evidência do comercial, que eu nem comentei, mas a gente já tinha sentido isso com uma determinada rede. Talvez seja também para todo mundo um pouco assim, né? Então, é só a gente trazer mesmo o comercial para dentro, né, da empresa, mais para essa discussão. Se for preciso outro momento com os comerciais né, das lojas de vocês, que eu acho que é para mais só do que um e-mail. Não quer dizer que um e-mail não resolva uma resposta. Mas é porque é sempre importante a gente entender a dinâmica. Porque às vezes uma resposta por e-mail ela é muito geral, não atende tudo, né? Então o diálogo sempre eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. Pelo menos eu penso assim, né? Tá? Não sei se deu para responder o que você tinha colocado, né? Meu nome é Regiane, sou nutricionista também da Rede Mais, e uma das coisas que eu gostaria de compartilhar, não sei se alguma das colegas também recentemente foram fiscalizadas, existe uma operação PROCON, junto com Vigilância Sanitária e outros órgãos, Suvisa, né? Pronto, isso aconteceu numa loja de interior, e aí no dia eu não estava presente, mas foram lá, vão olhar a data de validade, vão observar como estão sendo os processos de precificação. E aí uma coisa que chamou muita atenção é que diante de todo o cenário lá, eles questionaram o PROCON que quando o produto está em promoção, tem que ter lá a informação, validade próxima e sair tudo certo. Só que aí eles questionaram produtos que são processados. Por exemplo, é muito comum, todos nós aqui, eu acredito que não existe ninguém que não trabalhe de fatiar um queijo. E a gente trabalha baseado na data de validade que o próprio fornecedor orienta, após aberto consumir em tantos dias. E aí, geralmente, essa data de validade é a que a gente coloca na própria etiqueta de produção, né? E eles questionaram que todos esses produtos deveriam ter a informação validade próxima. E assim, uma das minhas perguntas, né? Porque isso é bem complexo. Produto de padaria, se eu tenho um pão com 1 dia de validade, se eu tenho bolos que são poucos dias de validade. Então, todos os produtos eu teria que ter uma informação de que dá validade próxima, se é produção própria. Então, muito curta já. Então, assim, ficou bem complicado. A gente se baseou, falou que o gerente lá que já conhece, já sabe como a gente trabalha. Então, ele argumentou, ele disse, olha, isso aqui é produtos de produção própria, a data de validade já é muito curtinha, então a gente já trabalha se baseando pelo que o próprio fornecedor coloca lá na embalagem, após a abertura, consumir em 3 dias. Então, a gente tenta acompanhar essas informações. E aí, assim, né, aproveitando que a gente está junto à pessoa de um órgão que tanto é orientativa como vai ter um momento que vai ter que corrigir. E aí, no seu âmbito profissional, no seu olhar, como que a gente poderia, até porque vai ter vários municípios também, né, que as meninas devem fazer. Então, cada um segue uma lei, uma norma, às vezes uma lei municipal. E aí, como é que a gente pode estar mais bem argumentado nesse aspecto de poder chegar lá e dizer, foi baseado nisso. E a gente realmente tem um respaldo, né? Com certeza, Regina. Uma pergunta bem pertinente. Mas, na verdade, é assim. Aqui, na verdade, tem a questão de competência de órgãos, né? No caso, eu soube dessa operação porque Celinha comentou, Lorena, que eu fui convidada para participar de um evento com eles e eles comentaram que tinha tido uma ação conjunta entre a Suvisa
e o PROCON, né? Deve ter sido nos interiores, então, né? Pelo que eu estou vendo, porque eu também não fui perguntar em que local tinha sido. E aí a vigilância ela tem um foco e o PROCON, como a gente falou do mapa, ele vai trabalhar com um critério, só que a gente não faz inspeção conjunta porque é o conflito de interesse em relação a um órgão que trabalha com um escopo e a gente com outro. No caso do PROCON, não, ele é um órgão que trabalha em defesa do consumidor. Então, ele pode inspecionar em conjunto com qualquer órgão, tanto com o mapa como com a gente. Mas, normalmente, ele trabalha mais no comércio, no entanto, na produção primária, nem indústria, né? Isso é mais com outros órgãos. Então, ele vai bem para o comércio, porque é pensando no consumidor, né? E aí ele tem a própria lei dele, que tem esses regulamentos aí que falam da questão de estar próximo da validade da colocação. Isso aí é uma coisa bem recorte do PROCON. Eu até soube sobre essa informação, né? Eu até coloquei nessa semana passada que a gente precisa ter uma reunião com o PROCON só para entender essa forma do processo de trabalho dele. Mas nós não fazemos inspeção em conjunto com o PROCON, né? Porque o objetivo do PROCON é um e o objetivo da vigilância é outro, e às vezes fica confuso para a empresa, né? Porque você vai lá como órgão sanitário, mas o que está sendo posto é um critério do próprio PROCON. E, normalmente, essas datas, essas questões de definir que está próximo da validade é muito para produto industrializado, né? Não produto produzido no comércio. Até porque a gente já tem a lei das 727, que foi atualizada a 259, que diz lá, a única questão é que a validade tem que ser dia, mês e ano. Quando é menos de 3 meses, né? Para mais de 3 meses é mês e ano. E a gente vê que tem muita empresa que ainda bota, válido por 3 dias. Isso está errado, porque quem vai consumir tem que saber a data de fabricação, fazer as contas, e isso gera muita confusão para o consumidor. Então, a lei é clara em dizer isso. Então, o que a gente cobra é o que está na lei da 727. Tá? Em nenhum momento eu vou estar colocando isso. Isso é uma lei que é do PROCON. Botar a data de reduzido que você tem que informar lá, tá? Mas eu entendo que isso não cabe muito para o comércio, tá? Cabe para a indústria. Mas a gente vai fazer uma reunião com o PROCON, até porque a gente soube da ação, né? E para não gerar, no nome do município de Natal, que as pessoas fiquem com essa dúvida, né? Em relação aqui, como ele vai se portar para estar adequado. Porque a empresa batalha para fazer tudo certinho e depois, né? Às vezes vem uma cobrança que você não entendeu por que houve. Isso também não é justo, porque a gente sabe que isso é muito exigente para todos nós. Porque todo dia a gente mata um leão por dia, quem trabalha com a parte de gestão da qualidade de alimentos. A vigilância sanitária faz isso e vocês certamente fazem muito mais do que a gente, porque estão lá todos os dias nesse processo, né? Então, o que eu posso responder é basicamente isso. Nós, do município de Natal, nunca fazemos ação junto com o PROCON, justamente porque a gente entende que gera confusão, né? E deve ter sido o PROCON estadual, porque se foi com a Suvisa, não foi o PROCON municipal, porque ele não poderia ir para um outro município, porque tem o PROCON municipal e o PROCON estadual, tá? Então, nós não iríamos fazer com o estadual, se fosse fazer tirar alguma dúvida com o PROCON municipal. Aí eu quero entender esse critério, porque via de fato ele é bem para a indústria também, eu conheço mais na indústria. Né? Quando o produto vem da indústria, ele está perto de vencer, então tem que ter. A gente já sabe disso nas gôndolas, essa indicação, porque fica mais visível para o consumidor. Né? Talvez eles tenham estendido para tudo, porque hoje também o comércio fabrica muita coisa. Né? Só que, e a lei não especifica, ele deve ter estendido para tudo. Não. Isso. Sim. Isso. Porque aí entra a questão da discricionariedade. Se a lei não é muito geral, a discricionariedade do fiscal em definir se ele acha que aquilo tem um risco em específico e preferiu fazer a colocação. Mas eu, pelo menos, nunca vi no comércio, não. Tá? E a gente também não vai adotar isso. O que a gente tem que adotar é que aquilo que vem da indústria, porque é um quantitativo muito maior. Porque qual é a grande preocupação de você dizer para o consumidor, num produto industrial, que é muitos produtos de origem animal também, porque o risco é maior, né? Você vê lá, ele pode comprar, não ter percebido e depois vai consumir. E também porque a empresa tem um estoque. Então, ela tem que botar para venda. Se ela vai botar para venda para não ter o desperdício, não ter a perda, então ela tem que identificar o lote e dizer logo para todo mundo que está perto, né? No produto que eu fabrico ali, eu tenho mais esse acompanhamento mais de perto, porque eu já sei que só tem 3 dias, eu não produzo uma grande quantidade do bolo,
nem do que seja, porque eu já sei que a validade é menor, né? A rotatividade do que eu vendo, então meu controle é melhor. Se meu controle é melhor nisso, então é diferente de uma vez eu compro uma quantidade maior de um lote, não houve a venda, porque às vezes foi uma coisa pontual, ficou e eu tenho que botar aquilo para ser consumido para não ter desperdício. Então, pensando nessa lógica, não vejo riscos de estar dizendo para um produto que é da produção local, né, ter essa chamada, sem necessidade nenhuma, porque via de fato você controla mais esse processo, né, e não tem o risco tão agregado aí para você colocar. Mas isso aí é bem a definição do PROCON, porque é uma lei bem dele. Então, como cada órgão tem a sua prioridade, o seu grau de identificação de risco, ele deve ter definido. Não sei se eles receberam alguma denúncia de validade do produto. Então, às vezes, ele atrela e diz, não, a gente recebeu alguma denúncia de validade, então, se a empresa está tendo problema de validade, então eu vou estar pedindo para ela expressar isso a mais. Mas entra muito a critério mesmo do PROCON. Não é um... não foi só em uma loja de um interior de um município, teve na loja, uma das que eu trabalho, e também tiveram em outras unidades de outros municípios. Então, provavelmente é estadual. E aqui em Natal, em uma outra loja que eu trabalho, já aconteceu de uma fiscalização do PROCON, sozinha, de orientar, ter o cartaz informativo da lei do PROCON sobre data de validade em produtos de panificação. Coisa, como a gente já citou, já são validades curtas. O próprio cliente já é muito ciente de que as validades são curtinhas, então eu acho que é totalmente desnecessário e poluição visual daquele ambiente. Então, isso já aconteceu, né? Não só aqui. Eu concordo com você. Mas, com certeza, o PROCON municipal tem sido menos enfático nisso, né? Mas, quando fez a ação conjunta, certamente, aí eles preferiram, como PROCON estadual, ser mais enfático nessa medida. Mas eu também concordo que acho bem desnecessário para os produtos em geral, que é do comércio, que são produções com validade mais curtas, né? E que o risco agregado do produto é menor e a finalidade maior no grande quantitativo é você evitar desperdício. Então, você bota lá, o consumidor sabe que vai comprar, mas sabe que vai comprar se ele for consumir naquele tempo, para também não ter problema, né? Então, você está dando um alerta para ele também não levar e não ter problemas de consumo. E, ao mesmo tempo, não ficar aquele estoque na empresa e ela também ter um desperdício, né? Que é um outro item que é importante a gente estar pensando quando a gente fala aí de segurança de acesso, é que a gente evite os desperdícios, né? Então, é só um informe que eu vou dar até no final, quando terminar as perguntas, dessa parte de desperdício, tá? Mais alguma pergunta, gente? Mas foram ótimas as perguntas. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Sônia, é bem rápido. É só assim com relação à SEASA. Vocês, pelo que eu entendi, vocês estão fazendo todo um trabalho com eles, né? Porque, assim, é o nosso maior calo. Digo com relação ao Supercop. Quando a gente chega para questionar eles, a gente recebe assim de volta. Não chegou para a gente isso. Ou então, não exigir. A gente sabe que foi, mas a gente precisava de uma ajuda maior, com a pressão. Pronto, então pronto, era essa. A gente precisa de uma pressão lá, porque quando a gente chega, a gente recebe de volta essa negativa deles. Aí a gente precisa desse suporte de vocês lá no CEAS. Muito obrigada pela pergunta, né? Porque assim, a gente tem que dizer, né? A gente está num espaço de profissionais, mas, vamos dizer assim, a SEASA sempre é um local que tem gerado alguns desconfortos do ponto de vista sanitário, né? Eu estou dizendo isso em relação desde que eu assumi a chefinha no finalzinho de 2022. Eu fui chefe de alimentos em 2004, fiquei até 2007, quando eu fui fazer meu mestrado e o doutorado. Depois fiquei no núcleo de alimentos e fiquei no núcleo de informação e comunicação, voltei para o núcleo de alimentos em 2022. Quando a chefe que estava saindo me pediu para eu ficar assumindo, conduzindo a equipe, né? Então, 2022 foi um ano final de pandemia, a gente já tinha uma paz programada. 2020, ela já tinha programado a paz de 2023, então eu só fiz seguindo, ajustando, mas seguindo muito o que foi, né? Em respeito ao trabalho da equipe. A nossa chefe era uma chefe muito competente, continua sendo muito competente onde ela está, né? Então, quando foi 2023, eu já fui pactual de 2024. E aí, o que me incomodava, teve que trazer para a equipe, né? Como a gente vinha trabalhando com a gente percebeu
o calcanhar de Aquiles, não é só lá no supermercado. E aí, a Ceasa? Ela não é uma entidade, né? É uma instituição, um órgão. Ela é responsável pelo que ela tem lá. Tudo bem, a Ceasa é um agrupamento de estabelecimento, tem inúmeros problemas. Não vamos resolver todos os problemas. A gente não pode ser negligente, nem pode ser ausente. Então, o que a gente fez? Todos os estabelecimentos que estavam dando entrada no alvará, mesmo sendo lá como médio risco, o que a gente fez? Liberou, mas obrigatoriamente ele entrou nos 25. Foi um critério de risco. Em vez de eu botar outro, eu boto ele. Tenho que botar, né? Além disso, alguns diziam que era médio, mas se a gente for ver mesmo, é alto. Porque o transporte transporta produto refrigerado. Na própria legislação diz se o transporte for de controle de temperatura é alto risco. Se o transporte é alto risco, segundamente o estabelecimento também, né? Se ele lá está 3 anos no PARA sendo notificado, sabendo que ele fornece, a gente vê que o supermercado não pressionou muito, ou se pressionou ele não cumpriu, então vamos pressionar lá. Então o que a gente fez? Fez 3 reuniões, ou foram 4, com a administração, e fizemos a questão de estar fazendo. A gente não pegou tudo de uma vez, mas a gente está lá rotineiramente na Ceasa inspecionando, né? Tanto é que essa semana, quarta, eu tinha uma reunião lá que passou para quinta, que é para eu saber o relatório do que a gente pediu de alimentos, o que foi pedido de meio ambiente, porque eles têm problemas sérios na área ambiental, principalmente a questão de água, então a gente tem que estar atento, né? E outra questão, a questão de pombos, né? Porque se você chegar na Ceasa, você tem pombos na Ceasa, e pombos é um risco para alimentos. Então, a gente acionou o zoonoses fez um diagnóstico e deu um prazo para adequação. E aí, a reunião da agora é para saber o que foi feito do geral, porque tem coisa que não é de cada loja, é geral. Controle integrado de vetores e pragas, tem que ser geral, qualidade da água é geral, né? Manejo de resíduo, para não ter resíduo, para não atrair pombo, não atrair vetores. Então, é geral. Então, isso a gente está de olho na administração. E as lojas, cada uma, as que a gente inspecionou de produto de origem vegetal, foi o pedido a rastreabilidade. Só que a gente foi, do jeito que você disse que a gente não pediu lá, eu tive um embate, porque a minha colega não pôde fazer o retorno da inspeção. Quando eu fui fazer, ela já tinha ido lá na nossa sede 2 vezes em uma das lojas. Aí disse, ela assim, foi bem desagradável, assim, no sentido da postura, né, em relação à inspeção. E aí foi quando a gente teve que intervir, né, e colocar, ela até fez perguntas. Eu disse, a senhora tem a rastreabilidade? Porque a sua rastreabilidade diz que a senhora é quem produz. A senhora é quem produz? Não. Eu disse, então, eu quero saber quem produz. Ah, mas vocês caíram de paraquedas aqui, que nem vinham para cá. Eu disse, não, a gente não cai de paraquedas. Tudo é feito uma programação, tudo tem uma intenção. Se a senhora não conhece o nosso processo de trabalho, não faça colocações que a senhora não sabe, né? Então, assim, o respeito, ele é fundamental. Eu trabalho sempre com respeito. O que eu dou, eu quero de volta. Se eu não tiver, você vai ter que se colocar no seu devido lugar. Porque eu não estou brincando. Eu não estou ali por causa de Sônia. Eu estou ali representando a saúde pública em função da saúde coletiva das pessoas, né? E aí ela realmente, né, teve que reduzir a sua forma de abordagem, acolher, assinar o termo que não queria assinar. Mas eu disse, se a senhora não quiser assinar, não tem problema, eu boto aqui. O proprietário se negou a receber, mas o termo vai ficar. E no prazo eu vou retornar. Se a senhora tiver cumprido, bem. Se não cumprir, não tem problema. A gente pode interditar, a senhora opta. Não tem problema. E se eu tiver que interditar uma empresa, já fiz e faço. Não adianta, não é para você brigar poder, é questão de respeito e de cumprir com a saúde pública. Não é assim, porque ela vende para outras empresas. Então, se a gente não tem a firmeza, as pessoas acham que vai fazer como elas querem fazer. Não é assim. Não é dessa forma, né? Então, na Ceasa tem sido assim. A gente tem feito a condução dessa forma, com a administração e com as lojas. O que for preciso ser feito, vai ser feito. Teve empresas que corrigiram tudo. Perfeito, tá ótimo. Quem não corrigiu, não vai poder ter. Não é isso? O seu alvará, porque o alvará foi liberado. Mas a gente pode caçar o alvará. Foi liberado porque é médio.
se for médio, mas você pode restringir o alvará que ele tem, né? Então, em relação à SEASA, a gente está tendo essa preocupação, né? Porque é algo que a gente não pode ser negligente, não pode nem deve, é o nosso papel. Agora, se você disser assim, a gente vai conseguir dar conta de todos os estabelecimentos da SEA, pronto, a gente recebeu denúncia de estabelecimento de ovos do próprio mapa. Estavam vendendo os ovos sem registro. Fomos em todos, fizemos uma operação. Foram 5. Todos estavam com os ovos. Não era que não tinha registro, mas não tinha a embalagem que garantia o registro. Vendia para mercadinho, vendia para hotéis, vendia para outros locais. Então, se eu tenho que inspecionar 25% e eu não vou conseguir chegar a todos os mercadinhos, eu tenho que inspecionar onde? E quem fornece por mercadinho. É gerenciamento de risco, não tem como. Não é aleatório, é gerenciamento de risco. Tá? Então, tem que ir lá. E a gente está tendo essa compreensão, entendeu? E aí eu peço que vocês continuem a pedir. Porque pede, como a gente vai estar pedindo, as pessoas vão se ajustando, né? Vão sentir dificuldade porque estavam acostumadas a ser liberado o alvará no automático, né? Teve empresa que disse, mas todo ano eu recebia meu alvará automático. Mas era automático porque você não fazia gerenciamento de risco. Cadê a planilha do PARA? Né? Porque quando eu cheguei no núcleo, tudo era nos termos, os termos de coleta, está na pasta. Eu não quero ver pasta de termo, eu quero ver uma planilha com o dado que tem no material. E como a gente, graças a Deus, conseguiu uma estagiária o ano passado para ficar com a gente, que é a Débora, que é ótima, estagiária de nutrição, né, estágio curricular, Débora faz todo o mapeamento para mim. Eu tenho todas as planilhas de 2017 a 2024, de onde foi coletado. Aí você senta, olha, vê onde está o risco e pensa na intervenção. Então, gerenciamento de risco é para tudo, eu preciso ter a informação. Mesma coisa são meus fornecedores. Ele é uma boa forma de fazer um bom gerenciamento de risco. De quem é que eu compro, como é que ele me manda, o que é que eu preciso cobrar dele no critério de seleção, para poder ele entender que tem um critério e ele cumprir. Mas se a gente deixa isso só com o comercial, que a gente volta, a gente vai ter essa dificuldade, porque não vai ter, né? Mais alguma pergunta, gente? Mas foram ótimas as perguntas, maravilhosas. Acho que foram tão abrangentes que atendeu tudo, não foi? Foi isso mesmo, foi. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Só que essas perguntas de vocês, eu estou tentando ajustar assim, mas não é resposta, a gente vai pensando junto. Mas a gente vê o quanto isso é complexo. E o quanto exige que cada um faça um pouquinho do seu pedaço, porque aquilo vai fazer a diferença para um outro, né? Uma vez que a Regiane trouxe do PROCON, né? Eu sabia, mas eu não tinha pensado assim, já tinha até conversado da gente chamar o PROCON, mas agora com a fala da Regiane eu já fiquei, assim, sinalizou minha luzinha amarela, né? Porque eu acho que é importante, é um órgão que a gente precisa talvez sentar mais de perto para compreender um pouco mais da dinâmica e até fazer até algumas contribuições, porque de repente, se a gente está mais perto do setor do varejo, pode também trazer contribuições, né? E se a gente não senta, não sabe. Se não sabe, não pode contribuir, né? Então, isso ficou para mim, certo, Regiane? Eu agradeço, porque eu acho que a gente vai pensar nisso. Na SEASA, eu trouxe só o que a gente já está fazendo. Na farinha de rosca, eu acho que saiu essa ideia fantástica da gente fazer isso colaborativamente, né? E da parte do comercial, porque eu acho que é uma dinâmica que vocês podem estar pensando de trabalhar mais de perto. E se for preciso acionar a gente da vigilância, para ter uma reunião por menor com aquela rede, com a gente do comercial. Lá na vigilância a gente tem um auditório pequenininho, não é tão arrumado aqui, né, Cida? Como o Cida fez aí, tudo organizado. Cida é maravilhoso. Mas a gente recebe com carinho, com atenção, com o que a gente pode lá, acolhe a rede e pode conversar com o comercial também, tá? Ou se prefere fazer de outra forma, a gente pode estar vendo isso. Mas vamos estreitar mais esse diálogo com o comercial a partir de definições mais técnicas do critério do fornecedor, dizendo realmente o que eu quero. Porque aí eu já posto para ele a regra. E a regra ele passa para quem? E aí a gente, depois dialogando, acho que fica mais fácil de compreenderem também a importância, né? E aí vocês verem como foi rica. A gente vinha falar só de rastreabilidade, mas é um ponto que complementa as minhas boas práticas, né? Mas que a gente consegue, porque boas práticas é muito amplo. Então, a gente vai pegando um item e outro e vai costurando, né? Para facilitar o nosso processo de trabalho. Eu aprendi uma coisa, toda nutricionista tem um olhar sistêmico.
É, Então, eu acho que é muito disso. é, Uma coisa leva a outra. uma coisa leva a A outra. gente já vai pensando em soluções. Isso mesmo. Vai pensando na forma de como a gente tentar ajustar, melhorar. E a melhoria contínua. Essas são as boas práticas. Porque aí não é um documento estanque, que não fala da realidade da empresa, mas é aquilo que eu faço, como eu penso de fazer, e a troca de figurinhas, mesmo como ela bem disse. A troca ela é fundamental. Né? Aí mais alguma coisa? Ai, mas eu fiquei tão feliz com a manhã, não foi? Foi muito. Passou rápido. Foi muito proveitoso para mim, realmente, né? Porque eu acho assim que a gente quando vem, a gente vem com a finalidade de contribuir um pouco. Mas sempre a gente volta com muito mais. Porque eu sempre acredito que a partilha multiplica, né? Você vem, partilha, a ideia é de divisão, mas não é de multiplicação. Sempre é assim, é rico demais partilhar. Quando você partilha com alguém algo, é multiplicador, né? E eu me sinto assim, feliz por isso, porque foi bem, como o Leonardo trouxe, né? Acho que a gente não vai sair, vai fazer a diferença, porque a gente não vai sair como a gente entrou. Porque houve as trocas, né? De todos, não é minha. Porque eu acho que as perguntas foram para além do que eu trouxe aqui. E isso é que eu fiquei bem, bem feliz mesmo, tá? E Cida, mais alguma coisa? Pronto. Aí eu queria só, a gente pode fazer uma foto, né?